Olá, tudo bem? Professor Peixoto. Em aulas anteriores, nós já definimos o que é uma solução, os tipos de solução que, que podemos ter e também já vimos um pouco sobre partículas coloidais, tá? Já sabemos que uma solução em química nada mais é do que uma mistura homogênea, seja essa mistura em fase sólida, líquida ou mesmo gasosa. A mais comum em um laboratório químico é uma solução líquida, tendo a água como solvente. Também já trabalhamos conceitos sobre como podemos representar a concentração de uma solução, tendo visto fração molar, fração mássica e, por fim, concentração molar ou molaridade. Nesta aula nós vamos abordar conceitos sobre concentração de uma solução em partes por milhão, que é o ppm, e por fim partes por bilhão, que é o ppb. Bons estudos. Embora não seja uma maneira usual de expressar a concentração de soluções, partes por milhão é bastante utilizada quando o soluto se apresenta em concentrações muito baixas numa solução. Quando o soluto está em concentrações muito baixas, nós também utilizamos o termo traço. O soluto está presente na solução como traço. E é bastante empregada essa forma de representar concentração em odontologia, para expressar a concentração de fluoreto em produtos de higiene bucal, em fluoretação da água de abastecimento nas nossas cidades e também quando trabalhamos em química ambiental. Só para a gente ter uma noção de valores, quando falamos em fluoretação de águas de abastecimento, a concentração de íons fluoreto é da ordem de 1 ppm, ou 1 miligrama de fluoreto por litro de água. E tem como objetivo evitar cáries na população. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que a concentração máxima de fluoreto na água de abastecimento seja de 1,5 ppm. Em 2015, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos baixou a dose recomendada de flúor na água potável para cerca de 0,7 ppm em todo o país. Já nos cremes dentais, nós vemos aí nos supermercados produtos que contêm fluoreto da ordem de 1000 a 1500 ppm. ppm se refere a partes por milhão, ou seja, a proporção do soluto ela está presente em 10 elevado a 6 partes da solução. 10 elevado a sexta é 1 milhão. 1, seguido de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então temos aqui 1 milhão. 1 ppm, então, é uma parte para cada 1 milhão de partes, ou uma parte para 10 elevado a 6 partes, que é igual a 1 micrograma por grama. Aqui no numerador, nós representamos o soluto e no denominador nós representamos a solução, seja essa solução sólida, líquida ou gasosa. Na tela anterior, eu mostrei a forma de representação de partes por milhão relacionando massa com massa, massa de soluto com massa de solução. É muito útil, por exemplo, em soluções sólidas, como, por exemplo, cremes dentais.
Mas nós também podemos relacionar partes por milhão com unidade de volume. Por exemplo, uma parte a cada 10 elevado a sexta partes, que é 1 ppm. Então nós temos 1 litro para cada 1 milhão de litros. 1 milhão de litros também é 1000 metros cúbicos de solução. Ou podemos, em vez de representar dessa forma, podemos representar também 1 ppm como sendo 1 ml do meu soluto. Lógico, o meu soluto ele é na fase líquida. A cada 1 metro cúbico de solução. Ou também podemos representar utilizando essas unidades aqui, ó. 1 microlitro, que é 1 vezes 10 elevado a menos 6 litros, de soluto, para cada 1 litro de solução. Esta forma de correlacionar ppm com volume é útil em misturas homogêneas de líquidos. O solvente, logicamente, é um líquido e o meu soluto também é um líquido. Em soluções aquosas, também podemos correlacionar a unidade ppm com as unidades de massa e de volume ao mesmo tempo, tendo como exemplo 1 ppm, que seria 1 mg de soluto por litro de solução, ou 1 micrograma de soluto por 1 ml de solução. Quando falamos que a água de abastecimento é fluoretada na concentração de 1 ppm, nós estamos dizendo que tem 1 mg de fluoreto para cada litro de solução ou de água de abastecimento. Quando o soluto de uma solução está em concentrações muito mais baixas do que aquelas que representamos em ppm, é melhor a gente fazer a representação da concentração deste soluto na forma de ppb. ppb nada mais é do que partes por bilhão. Também dizemos que o soluto está na concentração na forma de traços. Temos traços de soluto na nossa solução. É também bastante empregado em química ambiental, seja em meio sólido, por exemplo, na contaminação de solos, em meio líquido, como na contaminação de corpos d'água, ou em meio gasoso, como na contaminação do ar. É muito interessante o uso de ppb nessas situações. ppb se refere a partes por bilhão, ou seja, a proporção do soluto está em 10 elevado à nona potência partes da solução. 10 elevado à nona potência é número 1 e 9 zeros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos aqui 1 bilhão. Então, 1 ppb é uma parte de soluto em 1 bilhão de partes de solução. Como nós vimos em ppm, nós também podemos fazer essa relação para ppb, que é 1 ppb é 1 grama de soluto para 10 elevado a nona gramas de solução. Ou 1 nanograma de soluto para cada grama de solução. A unidade ppb, a gente pode, além de correlacionar massa com massa, podemos correlacionar a unidade ppb volume com volume. Então, se nós temos uma solução que é líquida e o nosso soluto também é líquido, então, por exemplo, 1 ppb pode ser 1 microlitro de soluto em cada 1 metro cúbico de
solução. Ou, de outra forma, podemos representar um ppb como sendo 1 nanolitro de soluto para cada litro de solução. Em soluções aquosas, nós também podemos correlacionar a unidade de partes por bilhão, ou ppb, com as unidades de massa e de volume ao mesmo tempo. Por exemplo, 1 ppb é nada mais do que 1 micrograma de soluto para cada litro de solução. Ou, representando de outra forma, 1 ppb seria 1 nanograma de soluto para cada ml de solução. Precisa sempre ter em mente que o numerador desta razão matemática se refere ao soluto e o denominador desta razão matemática é o nosso solvente ou a solução. Aqui se confunde solvente com solução porque a quantidade do nosso soluto é muito pequena ou está na forma de traços. Gostaria de agradecer a sua participação nesta aula. Qualquer dúvida, me procure ou deixe seus comentários. Muito obrigado.